Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não se esqueçam das regras de jogo, que é a cara à mostra. A menos os que me pediram, têm que saber que estão lá do outro lado. Mesmo que sejam mais tímidas ou mais tímidos. Também não é que eu esteja a olhar, não estejam descansados. Não sei se os outros olham. De vez em quando também olho para ver se estão acordados ou não. Muito bem. Eu hoje estive a preparar a sessão 2 e ver aquilo que faltava. E houve uma vez uma de vocês, não me lembro quem já, que me dizia: mas porquê que não aprofunda mais? Se nós tivéssemos mais aulas, isso é que era. Nem pensar, 10 aulas já é muito. Se fossem mais, ninguém vinha. Se fossem um curso de teologia. Mas, ao mesmo tempo, fiquei impressionado com a quantidade de coisas que eu tenho que vos falar ainda. Ainda falta, estou a seguir mais ou menos o programa, na última atrasei, mas é muita matéria, por assim dizer, é muita coisa por aula. E até me deu assim, uma certa pena, porque é tão rica a doutrina da Igreja, a nossa fé é tão bonita e é tão rica que pensava eu, como é que é possível? Isto é como estar a comer assim para quem é goloso, uma sobremesa, um bolo ótimo, tudo ao mesmo tempo, tudo assim de repente. Mas pronto, se calhar temos que o fazer e o Espírito Santo também ajudará. E depois temos que ir digerindo, temos toda a vida para digerir, as dúvidas para perguntar aos vossos amigos, para ler, aprofundar, por exemplo, lerem o compêndio do catecismo. Eu também já vos disse, estou disponível e tenho respondido a várias perguntas. Ontem não fui capaz de dar abasto a tanta mensagem que recebi, e portanto eu não respondi à maioria das mensagens, não tive tempo para isso. Hei de responder, se Deus quiser, mas habitualmente eu procuro responder. E até, aliás, recordava, se houver alguma pessoa que ficou com alguma dúvida por responder, no meio de tanta mensagem que eu recebi, pode ser que tenha ficado por responder a alguma coisa. Digam-me, mandem depois outra mensagem e eu responderei, certamente. E, como vos dizia, fazendo uma breve recapitulação da aula anterior, que nós falámos sobre, depois de ter falado nas sessões, nas primeiras aulas sobre o credo, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, falámos da liturgia e dos sacramentos, ou seja, a forma como nós, se Jesus Cristo nos salvou, é o nosso Salvador, salvou-nos num tempo, ou seja, viveu num momento particular da história. Jesus é um personagem histórico, é Deus, mas é homem, veio à Terra há 2000 anos, morreu há 2000 anos, e agora, e como é que eu me posso salvar? Como é que eu posso, por assim dizer, se a salvação vem de Jesus Cristo, Jesus já morreu há 2000 anos, então de que forma é que eu posso, por assim dizer, ir buscar a Jesus essa salvação? E eu expliquei-vos que é através dos sacramentos, através da vida sacramental, dos sacramentos da Igreja, nós temos acesso à salvação que nos alcançou Jesus com a sua vida, particularmente com a sua paixão, morte e ressurreição, como bem celebramos na Semana Santa e depois neste mistério tão bonito que celebramos no domingo de Páscoa, que é o mistério principal, central da fé católica. Falei-vos na última sessão de 2 dos 7 sacramentos. Comecei por dizer que podíamos dizer que havia 3 grupos de sacramentos. Os sacramentos de iniciação cristã, são eles o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Depois os sacramentos de cura, que é a confissão e a unção dos doentes. E os sacramentos para a missão, que é o sacramento da ordem e o sacramento do matrimónio. E só tive tempo para vos falar do sacramento do batismo, que é bem importante, como é evidente, que é o pórtico da fé, por ali começa tudo, e depois do sacramento da confirmação. O sacramento, agora íamos começar com o sacramento da Eucaristia, que é fundamental. E aliás dá pena, vocês estão a ouvir falar da Eucaristia e se calhar também têm saudades de receber Jesus pela última vez, porque não têm ido à missa. É uma vergonha, não vão à missa. É obrigatório à missa, não se esqueçam. Mas nesta altura estão dispensados, como se sabe. E até pode ser uma ocasião de darmos mais valor à missa quando a voltarmos a ter. E o sacramento da Eucaristia é o centro, o catecismo diz, é o fonte e é o cume da vida cristã. É fonte. A fonte é de onde nasce a água, de onde vem tudo, é da Eucaristia. Tudo nasce da Eucaristia e ao mesmo tempo é o cume, ou seja, tudo converge para a Eucaristia. Porquê? Porque se nos outros sacramentos, dos 7 sacramentos, se nos outros 6 sacramentos nós recebemos a graça, ou seja, nós recebemos a ajuda de Deus, recebemos o dom de Deus, na Eucaristia nós não recebemos a graça,
recebemos o próprio autor da graça, quem dá a graça de Deus, está bem? Portanto, é muito mais, recebemos o próprio autor da graça. E, nesse sentido, é o sacramento fundamental, é o mais importante, instituído por Jesus. Bem, podemos dizer, mais importante, o batismo é a porta de entrada, sem o batismo não podemos fazer nada, não nos podemos salvar, mas a Eucaristia é aquilo que está sempre presente. É bonito pensar que Jesus Cristo, querendo entregar a sua vida por nós, Jesus entregou-se a si mesmo para nos salvar, teve que sair, despediu-se de nós, morrendo na cruz, e não ficou no mundo, está no mundo até ao final dos tempos, mas está de outra forma, E o que é que vocês fariam, o que é que os vossos pais fariam? Antigamente era assim, agora temos a internet, temos o Zoom, etc. Mas o que é que fariam um pai, aqui há 30 anos, quando ia para a guerra, por exemplo, tinha que se despedir da sua mulher, dos filhos? Ele, muitas vezes, o que fazia, deixava uma fotografia com autógrafo. Ali está para a mulher, quando visse aquela fotografia e vice-versa, para que se recordar do marido de quem tanto gosta. E Jesus Cristo também teve que partir. Ele tinha uma missão a cumprir, instituiu a igreja, os sacramentos e partiu para o Pai e quis ficar. Aquele homem, aquele pai que foi para a guerra, se ele pudesse ir e ficar, tinha ido e ficava ao mesmo tempo. Mas não podendo, deixou uma carta, deixou uma fotografia. Agora Deus, Nosso Senhor Jesus, é Deus. E, portanto, Ele foi e ficou. Foi para o Pai, subiu aos céus, na ascensão aos céus, está junto ao Pai e ficou. E ficou onde? No sacramento da Eucaristia. Diz no ponto 271 do compêndio do Catecismo da Igreja: a Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que Ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até ao seu regresso, confiando assim à sua Igreja o memorial da sua morte e ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, em que se recebe Cristo, a alma se enche da graça e nos é dado o penhor da vida eterna. É um sacramento que Jesus instituiu na quinta-feira. Na semana passada celebramos a instituição da Eucaristia, quando Jesus reúne os apóstolos no cenáculo, no lugar, uma sala que estava com os apóstolos, e como qualquer família judaica, no tempo de Jesus, como qualquer outro judeu piedoso, era uma tradição, eles estavam a celebrar a Páscoa dos judeus. A Páscoa significa passagem. Passagem. Passagem de quê? Da escravidão do Egito, o povo judeu, que é os primórdios da Igreja, o povo judeu esteve escravizado no Egito. E Moisés, Deus enviou umas pragas do Egito, etc. Agora não tenho tempo para vos contar tudo. E Moisés libertou o povo e conduziu à terra prometida. E eles celebravam na Páscoa essa passagem da escravidão do Egito para a libertação de uma vida na terra prometida, em Jerusalém. E é uma imagem, isso que por um lado é verdadeiro, por outro lado é uma imagem da passagem do estado de pecado em que estava a humanidade para o estado de redenção que Jesus Cristo nos consegue na cruz. Agora, Jesus Cristo, como era o costume nessa ocasião, eu vou lembrar outra vez, porque há umas que não podiam, tem que pôr a fotografia, não é fotografia, tem que pôr a cara. Há aqui umas muito... E como isto está sempre a mudar, pois é à minha frente baralha, mas as regras são estas. Porque eu tenho que saber quem é que lá está. Por causa dos zooms, recomendaram que fosse assim, não é? Não, mas pronto. Exceto os que me avisaram que tem o computador estragado. Depois, então, o que aconteceu naquela última ceia? Jesus Cristo estava com São Pedro, com Pedro, João, Tiago, estava com os apóstolos, infelizmente também estava com Judas, o traidor. E o normal, naquelas ocasiões, é que o mais novo, e se continuar, os judeus piedosos continuam a fazê-lo, o mais novo pergunta ao pai de família o que é que se passou naquele dia glorioso em que os judeus foram libertados da escravidão da terra do Egito. E o mais velho, ou a pessoa mais importante, começa a contar o que se passou. E a pessoa mais importante, há 2000 anos, era Jesus, era Nosso Senhor. Se calhar foi São João que perguntou a Jesus. Então Jesus conta lá o que é que se passou há 2000 anos. O que é que passou quando foi a libertação da escravidão do Egito. E Jesus começa a contar. Mas naquele momento, Jesus, se vocês leram o relato dos Evangelhos, começa a falar uma Páscoa nova, numa salvação diferente. E com aquele pão que lá... E naquela Páscoa havia sempre um cordeiro, é o cordeiro pascal. E ali ele é o verdadeiro cordeiro pascal, imaculado. Ele é o cordeiro, é o que se oferece a Deus em nosso nome pelos nossos pecados.
e institui o sacramento da Eucaristia, onde está o pão e o vinho, passa a estar o corpo e o sangue de Cristo. Atenção, que eu estou a falar, isto é um bocado difícil de entender, aliás, porque há aqui um milagre por detrás, mas há um aspecto importante aqui, que é o aspecto de sacrifício, a noção de sacrifício, porque a missa é um sacrifício, também se diz que é um banquete, mas é um sacrifício, e que no tempo, na nossa cultura, está um bocadinho perdido a noção de sacrifício. O que é isto, o sacrifício? Quer dizer, nós, por exemplo, agora estamos todos a fazer, até os governantes dizem que temos que fazer o sacrifício de ficar em casa, para quê? Para que o vírus nos deixe em paz e depois possamos ficar, não ser infectados, né? Possamos voltar à vida normal. Ou seja, também há pessoas que se sacrificam todas as manhãs. Eu às vezes vou celebrar a missa às 8 da manhã e vejo as pessoas às 7 da manhã já a correr na rua. Sacrificam para quê? Para estarem mais bonitas. Ou há pessoas que se sacrificam imenso, pondo uns piercings horríveis. Não digo na orelha, que isso não deve custar muito, mas na língua e não sei, não sei como é que é possível, mas sacrifícios para quê? Porque pensam que ficam mais bonitas. Os sacrifícios para quê? Por coisas humanas. E o que é que Jesus... Mas pode-se fazer sacrifícios por coisas boas. E havia uma noção religiosa também no povo de Israel, mas não só, em tantas culturas, até vocês já ouviram falar de sacrifícios humanos, que é quando que o homem afastou-se de Deus pelo pecado. Então, por assim dizer, para pagar essa culpa, para restabelecer aquilo que estava cortado com Deus, a amizade com Deus, oferece sacrifícios a Deus. E isso é que vocês, quando leem o Antigo Testamento na Bíblia, está cheio de sacrifícios, de vitelos, de cordeiros, porque os sacrifícios também de agrícolas, até se lembram, se calhar, daquela história do Caim e o Abel. O Caim ofereceu sacrifícios não agradáveis a Deus e o Abel ofereceu sacrifícios bons. O Caim deve ter oferecido a Deus, matou um cordeiro que se calhar tinha 3 patas só, em vez de ter 4 patas. Ou os frutos da colheita que não eram maus. Enquanto que o Abel ofereceu as coisas melhores a Deus, o melhor sacrifício. E Deus olhou com agrado para o sacrifício de Abel e olhou com desagrado para o sacrifício de Caim. E por isso Caim irritou-se e matou Abel. Ou seja, todo o Antigo Testamento, quando vocês vão à missa, muitas vezes ouvem falar de sacrifícios. E isso é um anúncio, é uma imagem do verdadeiro sacrifício. Porquê? Porque por mais que se oferecesse carneiros, o templo de Jerusalém tem uma zona enorme para oferecer sacrifícios de animais. Mas por mais que se oferecessem animais, nunca era possível, por assim dizer, restabelecer a amizade com Deus, porque a ofensa a Deus tinha sido muito grande. A ofensa a Deus foi o homem que se rebelou contra Deus no pecado. Era preciso, ou Deus quis que fosse assim, que enviasse o seu Filho, Jesus Cristo, e que se oferecesse, Ele que é Deus, Ele morresse por nós em sacrifício por nós para nos salvar. E foi isso que Jesus Cristo fez na cruz. Foi na cruz, Jesus sacrificou-se por nós, morreu por nós e com a sua morte nascem os sacramentos, com a sua morte abrem-se as portas do céu, com a sua morte Jesus Cristo pode salvar-nos. Agora, para que aquele ato salvador que Jesus faz na cruz não ficasse limitado no templo, o que é que Nosso Senhor faz? Jesus faz e institui a Eucaristia. A Santa Missa, ao fim e ao cabo. Em cada missa, todos os papas disseram, em cada missa, o que acontece? É como nós, numa viagem no tempo e no espaço, e nós vamos ao Calvário. É exatamente isso que acontece. Nós estamos junto a Nossa Senhora São João e Jesus Cristo oferece novamente por nós, não de uma forma sangrenta, não há sangue ali, não há sangue, mas Jesus Cristo oferece pelos nossos pecados. É isto que acontece na Santa Missa. Isso é uma coisa extraordinária que nós não podemos entender. Jesus dizia também, tomai e comei todos, isto é o meu corpo entregue por vós. Aqui está a noção de sacrifício. E depois diz, fazei isto em memória de mim. Naquele momento, na última ceia, Jesus Cristo institui o sacramento da ordem, ou seja, escolhe alguns homens, que são os 12 apóstolos, para se tornarem padres, ou bispos, naquele caso, e eles são capazes de repetir aquilo que Jesus fez na última ceia ao longo dos séculos. Portanto, aqui, atenção que eu sei que esta parte é difícil. Para aprofundar, vocês têm que ler o catecismo, depois falamos, está bem? Esta parte é difícil. Mas nós temos que olhar, é como se está a cruz, é onde Jesus nos salva. Jesus salva-nos na cruz. Na última ceia, na Eucaristia, na última ceia, Jesus faz uma antecipação da sua morte na cruz. Ou seja, faz 2 dias antes, ou 1 dia antes, aquilo que ia fazer no dia seguinte na cruz, morrer por nós. E institui o sacramento da Eucaristia, que depois o que é que faz? E ao contrário, anda sempre para trás.
Hoje, quando de manhã eu celebrei Santa Missa, eu fui, por assim dizer, de uma forma milagrosa, estive no Calvário. Ou seja, Jesus Cristo ofereceu-se novamente por todos nós para a nossa salvação. E é o que diz o Catecismo da Igreja Católica quando explica precisamente que a Santa Missa diz assim, esta noção é importante, é a renovação incruenta do sacrifício da cruz. A renovação incruenta do sacrifício do Calvário. A missa é Jesus que morre por nós novamente. Por isso diz aqui no ponto 280 do compêndio, diz assim: a Eucaristia é memorial, memória significa faz memória da cruz, mas é muito mais do que isso. Porque quando eu faço memória, por exemplo, se vocês fizerem uma memória do mês de agosto passado, quando estavam no Algarve ou na praia, fazem memória, mas aquilo não acontece. É uma memória, podem ter um bom feeling, um bom sentimento, mas não estão na praia, que é diferente. Na missa acontece isto. Fazemos memória e realiza-se. A Eucaristia é memorial no sentido de que torna presente e atual o sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai, uma vez por todas na cruz, em favor dos homens. O caráter sacrificial da Eucaristia manifesta-se nas próprias palavras da instituição da Eucaristia. Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. O sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia, diz o Catecismo, são um único sacrifício. Idênticos são a vítima e aquele que oferece, diverso é só um modo de se oferecer. Cruente na cruz, com sangue, incruento na Eucaristia. Perceberam alguma coisa? Alguma coisa assim. Tudo não podemos perceber tudo. É um milagre o que acontece, o que sucede. Mas tenham em conta quando Jesus Cristo diz aos apóstolos que é preciso comer o seu próprio corpo, os discípulos foram alguma vez acusados de canibalismo e foram mortos por isso, os primeiros cristãos. Quando Jesus, no discurso do Pão da Vida, no capítulo 6, acho que é 6 do Evangelho de São João, diz que é preciso comer o seu corpo, houve vários discípulos de Jesus que disseram: não podemos suportar estas palavras, vamos embora. E foram-se embora, abandonaram Jesus. E Jesus dirige-se aos apóstolos: também vós vos quereis ir embora? E Pedro diz a Jesus: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. E ficou. Ou seja, se Jesus estivesse a brincar, tinha dito quando os outros se foram embora: voltem, que eu estou a exagerar, não é bem assim. Jesus não estava a brincar. Na Eucaristia está realmente presente Jesus. Isto é um milagre extraordinário. É uma coisa muito séria. Jesus está realmente presente na Eucaristia e leva-nos a pensar, por exemplo, quando eu estou na igreja, quando eu vejo o sacrário, quando vocês vão ao sacrário, o sacrário nós sabemos que está ao sacrário, que é aquela caixa, aquele tesouro, e depois habitualmente está assinalada por uma vela do Santíssimo Sacramento, está uma vela, e sabemos que Jesus está ali. É por essa razão que eu me ajoelho, faço a genuflexão, porque sei que Jesus está ali. E por isso é que eu na igreja procuro guardar um certo silêncio de respeito, porque acredito que Deus está ali presente. E há outro aspecto também, por isso há aqui o ponto 283 do compêndio, diz assim: o que é que significa a transubstanciação? Isto é um milagre extraordinário, não é? Eu acredito profundamente nisto, e por isso é que eu celebro a missa todos os dias, e vocês também, espero. A transubstanciação significa a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta conversão realiza-se na oração eucarística, mediante a eficácia da palavra de Cristo e a ação do Espírito Santo. Quando o padre na missa, quando eu imponho as mãos sobre o pão e o vinho, onde estava pão e vinho, passa a estar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Tremendo. Se isto é mesmo verdade, é uma loucura. Mas os cristãos são loucos, é mesmo assim. Adoram a Deus. É mesmo verdade. E essa é a razão pela qual... Mas ao mesmo tempo faz-me pena que alguns católicos, às vezes, com pouca formação, porque não sabem, ou às vezes porque são tontos e deviam saber, mas habitualmente é porque não sabem, acham que ali está um símbolo de Jesus. Não é um símbolo. Uma vez às vezes conto esta história engraçada, que houve uma criança que eram dois irmãos que iam fazer a primeira comunhão. Uma delas, a mais velha, ia fazer a primeira comunhão, ia com o irmão mais novo, e o padre confessou a mais velha, e o mais novo também esteve lá a conversar com o padre, e começou a fazer birra, assim: eu também quero receber a comunhão, também quero fazer a primeira comunhão. E o padre disse: tu não podes. E ele insistiu, começou a insistir imenso, o irmão mais novo, teimoso: eu quero, eu também sei que Jesus, eu também é Jesus. E o padre disse: então pronto, eu vou-te fazer uma pergunta.
E se tu acertares, eu deixo de fazer a primeira comunhão. Então fez-lhe a pergunta, então diz-me lá qual é a diferença entre a cruz e a hóstia consagrada. A diferença entre a cruz, o crucifixo e a Eucaristia. E aquela criança com aquela sabedoria do Espírito Santo, diz isto quando dizem, é que na cruz Jesus parece que está, mas não está. E na Eucaristia Jesus parece que não está, mas está. É isto, é esta a nossa fé. Eu se vejo aquele crucifixo que eu tenho atrás de mim, parece que está ali Jesus representado. Não está, não está. É uma representação. É como ver eu vejo quando eu vejo uma fotografia da minha mãe, eu lembro, recorda-me a minha mãe. Mas na Eucaristia é diferente. Jesus está ali. E quando eu parto, eu às vezes explico, por exemplo, eu no domingo fui dar a comunhão a muitas pessoas da minha família, não só, fui distribuir, fiz assim um tour, saí de casa e fui dar comunhão a 40 pessoas de manhã. Fui esta vez a várias famílias. E depois já não tinha a hóstia suficiente, então partia. E depois explicava em algumas famílias que quando eu parto, não fica metade de Jesus para um lado, metade para o outro. Não é bem assim, é um milagre. Não é um bocadinho para cada lado, não. É como um espelho. Quando vocês se veem ao espelho, às vezes este exemplo eu gosto, quando vês ao espelho, quando a Maria se vê ao espelho, aparece uma Maria. Se o espelho se partir em 100 pedaços, aparecem 100 Marias. A Maria está presente em cada um dos pedaços do espelho. Ou seja, Jesus está sempre presente na Eucaristia. Está bem? Isto é uma coisa muito importante. Nós temos que acreditar, um cristão, um católico, tem que acreditar que Jesus está presente na Eucaristia. Isto é tão importante que a Igreja nos manda, há um mandamento da Igreja, que é o primeiro que diz que nós temos a obrigação de ir à missa ao domingo. Obrigatório ir à missa ao domingo, exceto agora. E há um mandamento, e é o terceiro mandamento da lei de Deus, também diz santificar domingos e festas de guarda. É tão assim que, às vezes conto também esta história, uma história verdadeira, real, quando matavam, e como sabem, se calhar sabem, os primeiros cristãos foram muito perseguidos. Atualmente, os cristãos são muito perseguidos em alguns países. Aqui em Portugal talvez não sejam muito perseguidos à espada, isso não acontece, graças a Deus, mas pode haver alguma perseguição pela indiferença, pelo ridículo, ridicularizam, ou pela perseguição, sei lá, e isso acontece muito. Eu, por exemplo, quando vejo assim raparigas e rapazes mais novos, sobretudo no liceu, habitualmente os professores das ciências, de história, metem-se muito com os alunos católicos e ridicularizam a Igreja, muitas vezes por ignorância. É uma pena que isto aconteça, é uma forma de perseguição diferente. Mas no início do cristianismo, naqueles primeiros séculos do cristianismo, houve muitos cristãos que foram martirizados, foram mortos. Agora também, o século onde morreu mais pessoas por Cristo foi o século XX. Mas pronto. E há uma história que é real, porque está escrita nas atas dos mártires, que conta que passou-se no início do século IV, num grupo de cristãos no norte da África, que estavam reunidos numa casa a celebrar a Santa Missa. Estava lá um padre e um grupo de cristãos, eram 34 homens e 19 mulheres. Foram presos e levados à presença do imperador Galério. Está tudo escrito, isto é um documento histórico, numa perseguição que desencadeou uma perseguição impiedosa à Igreja e proibiu qualquer manifestação de culto, ordenando que se fechassem os templos. Quando descobriram isto, foram presos, levados à presença do imperador, que ao saber do crime, entre aspas, mandou açoitar um deles. Ao ver isto, uma jovem cristã aproximou-se com coragem de Galério e disse-lhe: "Por que é que só fazes sofrer este? Todos nós somos cristãos. Todos nós estávamos no sacrifício eucarístico." O imperador indignou-se imenso e mandou castigá-la também. Então outro cristão falou também. Está escrito, repito, numa ata: "Porque nos atormentas e persegues, não somos ladrões nem assassinos. Nós cumprimos a lei de Deus." E o imperador disse: "Não existe outra lei além da minha", irritado já com a segurança e a coragem daqueles cristãos. E foi submetendo a torturas um após outro. E estas torturas não só não os intimidavam, mas, pelo contrário, antes os acendiam no zelo e no desejo de serem testemunhas de Cristo. Aproximou-se ainda de outro cristão e disse, outro cristão que valentemente disse: "Eu também sou discípulo de Jesus. Era na minha casa que celebrava a Santa Missa." E ele perguntou-lhe: "E porquê que permitiste conhecer na minha proibição?" E ele respondeu assim: "Porque nós acreditamos que acima da autoridade de César, ou seja, do imperador, está a autoridade de Deus. E além disso, esta resposta que é fulcral e tantas vezes repetida pelos papas, e além disso, nós cristãos não podemos viver sem a Santa Missa." É muito bonito ver eles perderam a vida, mas deram um testemunho eterno. Perderam a vida na terra, mas ganharam o céu. E onde é que eles tinham tanta força para fazer isto? Porque
Eles na terra se encontravam com Deus, porque rezavam, porque a missa era para eles o encontro com Deus Nosso Senhor. E nós, pergunto-vos agora, uma vez passada esta crise do Covid, e nós também diríamos que não podemos viver sem a missa? Nós faltamos à missa. Portanto, nós temos a obrigação de ir à missa, mas não é uma obrigação má. Nós temos que saber, temos que ter a fé, pedir a Deus Nosso Senhor que nos dê a fé de acreditar que na missa nós encontramos com Deus, nós sabemos que está ali um Deus que se entrega. Se uma pessoa morresse por nós, tivesse que nos dar um órgão, um rim, e morria por nós, nós ficaríamos eternamente agradecidos, pois isso tem que acontecer da mesma forma, agradecer a Deus Nosso Senhor. E por isso temos a obrigação de ir à missa nos dias de preceito, em concreto ao domingo ou outras festas, e depois muitas pessoas também por devoção vão à missa até semanalmente, todos os dias. Eu até conheço muitas pessoas a quem recomenda começar a ir à missa e depois já, por assim dizer, ficam viciadas, uma coisa boa na missa, não conseguem passar sem ir à missa todos os dias. Portanto, eu já vou à missa todos os dias há muitos anos, graças a Deus, desde os meus 20 anos que eu fui à missa todos os dias. Menos ali uma altura, quando fui à tropa, o chato do general não me deixava ir à missa. Mas pronto, só ia à missa ao domingo. E quando é que nós devemos comungar? Quando vamos à missa, podemos comungar quando temos as devidas disposições. Ou seja, temos a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano na Páscoa. Isso é pouco, por assim dizer. Era como nós comer só uma vez por mês. Não podemos crescer. Então nós devemos comungar quando vamos à missa, procurar comungar, mas para isso eu posso comungar sempre? Sempre? Não. Eu tenho que estar em estado de graça, assim se diz. Estado de graça de Deus significa estar em união com Deus. Ou seja, diz o compêndio no ponto 291. Os católicos às vezes não sabem isto, é pena, mas este ponto é importante. É preciso estar, para receber a Sagrada Comunhão, é preciso estar plenamente incorporado à Igreja Católica e em estado de graça. Ou seja, por exemplo, um protestante, em princípio, não está incorporado à Igreja Católica. Temos de estar batizados na Igreja Católica. Em estado de graça, isto é, diz, sem a consciência de pecado mortal. Por exemplo, uma pessoa que fez um pecado mortal não pode comungar. Eu matei uma pessoa, não posso comungar. Faltei à missa no domingo passado, por desprezo. Fiquei na praia, preferi... Não posso, é um pecado grave, não posso. Fiz um pecado grave de impureza. E como é que eu posso fazer para comungar? Tenho que me confessar antes, está bem? Mas é que eu já não me confesso há 2 meses. Então já não vou comungar. Às vezes acontece, as pessoas vão à missa, já não confesso há 2 meses, portanto não comungo. Depois na missa seguinte já comungo. Às vezes dizem, hoje não me sentia bem, eu não comungo. Na semana já me sinto bem, comungo. Isto não. Aí nós temos que aprender, pedir a alguém que nos ajude, um padre. Não é uma questão de sentimentos. Por exemplo, eu posso me sentir bem, podia, oxalá isso não acontecesse, a tratar mal uma pessoa, a ter um ódio para com uma pessoa. Isso eu não posso fazer isso, eu tenho que viver a caridade, não é? É uma questão de sentimento, é a consciência diante de Deus, se tenho ou não tenho pecado grave. Se eu estou há 2 meses sem confessar-me e não tenho consciência de pecado grave, mortal, eu posso comungar. E Jesus perdoa-me. Devo confessar-me também, mas eu posso comungar. Se eu tenho um pecado mortal, mesmo que tivesse confessado ontem, hoje fiz um pecado mortal, não posso comungar. Está bem? Este é um assunto que se calhar mereceria algo mais tempo de explicação, depois se tiverem dúvida eu explico, mas é assim. E depois também diz aqui, neste ponto, quem tem consciência de ter cometido pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação, da confissão, antes da comunhão. E depois diz, são também importantes o espírito de recolhimento e de oração, a observância do jejum prescrito pela Igreja e ainda a atitude corporal, gestos, trajes, como sinal de respeito para com Cristo. Ou seja, nós quando vamos comungar devemos ir a rezar. Às vezes vamos distraídos, com a vizinha do lado, com aquela, olha aquela. Como via, não sei se conhece a história do António e da Maria, do Sr. António e da Sra. Maria. O Sr. António e a Sra. Maria foram à missa e a Maria, a senhora mais curiosa, António, acabou a missa. Viste aquela senhora tão simpática que estava lá na missa, com aquele vestido encarnado, não sei. E o António é para a Maria, não vi. António, olha, reparaste naquela criança que ela estava sempre a fazer? Não. António, e não viste aquela senhora que tinha uma carteira gira, uns sapatos de salto alto, horríveis? Não, também não vi, Maria, também não vi. António, estás sempre tão distraído na missa, dizia ela. Às vezes é o que acontece na nossa vida, estamos sempre distraídos a pensar, a ver outras coisas, quando tínhamos é que estar a olhar para Nosso Senhor, para aquilo que vamos receber, que é Jesus. Mas é o que acontece às vezes, somos como a Maria, estamos sempre a olhar.
Nosso Senhor conhece-nos e não se importa, desde que nos esforcemos, mas deve haver da nossa parte um certo esforço por estarmos atentos a viver bem o mistério que estamos a celebrar. Aqui também diz do jejum. O que a Igreja determina, embora muitas pessoas não ligam nenhuma a isto, mas deviam ligar, o que a Igreja determina é que deve haver um jejum de 1 hora antes de comungar. Antigamente era um jejum não se podia comungar nesse dia, por isso é que as missas eram todas de manhã. Antigamente, há 40 anos, não é? E agora não há missas à tarde, então o que é que eu faço? Então, 1 hora antes de comungar, se a missa, por exemplo, na missa de domingo é às 7, a comunhão costuma ser às 7h40, até às 20 para as 7, posso lanchar, depois já não lancho. Pronto, é o que a Igreja determina. Mas o padre que eu conheço diz que isso já não é uma coisa antiquada. Não sei se é antiquado, não. Os padres devem dizer aquilo que é a doutrina da Igreja. Este é o que a mim pagam para dar a doutrina da Igreja. Isto é o que está dito no Código de Direito Canónico, está bem? 1 hora de jejum. E depois também fala da atitude corporal, gestos, trajes, como sinal de respeito para com Cristo. Por exemplo, eu uma vez, lembro do ano passado, às vezes eu sou assim um bocadinho direto. Não é bom? Tem coisas boas, tem coisas más. Não sei. Houve um rapaz que foi à comunhão veio da praia e foi para a missa. E disse, olha, eu fui ter com ele, olha, a última vez estou a comunhão nessa figura. Não vais para aqui como se fosse para a praia. Porque nós não vamos receber, nós também não vamos, sei lá, não recebemos uma pessoa importante na nossa casa, de fato bem, acho eu. E nós devemos cuidar. Gosto imenso de ir à praia. Ótimo, vai à praia. Mas arranja uma roupa a seguir, põe uma... Acho que é importante, é um sinal de respeito para com Deus. Quando nós perdemos o respeito para com Deus, com as coisas sagradas, perdemos também é sinal de pouca fé. Está bem? Antigamente, era assim, as pessoas iam com a roupa mais bonita para a missa. Não estou a dizer que vão de gravata aos rapazes, nem as raparigas de vestido e de saia, não é preciso isso. Mas é preciso que... Era bonito que vocês tivessem algum gesto que manifestasse. Porque eu vou para a missa, eu mudo. Não só o meu coração, mas também a atitude corporal. Pronto. E o que é que há mais aqui? Realmente isto é a transubstanciação. Depois na missa tem 2 partes essenciais, que é a primeira parte, que é a liturgia da palavra, onde são as leituras, e depois a liturgia eucarística. Eucarística, que é onde há uma oração muito bonita, muito grande, e depois durante a qual o padre consagra o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo e depois distribui a comunhão. Quais é que são os frutos da comunhão? Diz no ponto 292. A Sagrada Comunhão aumenta a nossa união com Cristo e com a sua Igreja. Conserva e renova a vida da graça, recebida no batismo, no crisma, e faz-nos crescer no amor para com o próximo. Fortalecendo-nos na caridade, perdoa os pecados veniais e preserva-nos dos pecados mortais no futuro. Ajuda-nos a sermos santos, ao fim e ao cabo. E o que diz aqui, aumenta a nossa união com Cristo, faz-nos crescer no amor a Deus. E ao contrário, quando nós estudamos biologia, o que acontece quando eu como uma maçã? Se eu como uma maçã, ou carne, a nossa alimentação, nós transformamos os alimentos que comemos no nosso próprio corpo. Os médicos sabem muito bem que os nossos glóbulos vermelhos, ou hemácias, têm uma duração de 120 dias, não é? Ou seja, daqui a 3 meses, os meus glóbulos vermelhos, que é o que dá a cor ao sangue, já não são os mesmos. E as nossas células vão se renovando. Nem todas, mas a maioria delas. E o que é que nós fazemos? Transformamos os alimentos em nossa própria carne. Na Eucaristia há uma coisa ao contrário. Nós recebemos a Jesus e transformamos-nos em Jesus. Nós transformamos-nos naquele que recebemos. É ao contrário, está bem? Por isso é que os cristãos devem ter essa devoção, essa piedade, esse gosto de ir à missa. Há um santo muito bonito, se calhar eu mando para a lista de transmissão, posso mandar uma pequena biografia de um santo que eu gosto muito e conheci recentemente. Santo não, que ele não é santo, a Igreja não declarou ainda que fosse santo, que é o venerável Carlo Acutis. É um rapaz que morreu com 15 anos, mais ou menos. É o padroeiro dos informáticos. Um rapaz que morreu muito novo, com uma leucemia aguda. Ele dizia que a Eucaristia é a nossa autoestrada para o céu. A Eucaristia, está bem? Pronto, com isto acabamos o sacramento da Eucaristia, que era aquilo que tinha ficado a última aula preso. E eu demorei meia hora, meu Deus, tenho agora 4 sacramentos para 25 minutos. Vamos ver o que é que eu consigo fazer. Estes são os sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação, Eucaristia. O que acontece é, como escrevia São Paulo numa das cartas muito bonitas, levamos este tesouro em vasos de barro. O que é que quer dizer? O que é que isto quer dizer? O tesouro da vida com Deus
que é estar perto de Deus, sermos filhos de Deus. Tem o vaso de barro, que quer dizer, na nossa fragilidade. Nós, à mínima coisa, pecamos, fazemos asneira e arriscamos a perder tudo aquilo que recebemos. E por isso a Igreja, e porque é Cristo, também se diz Cristo, Jesus Cristo é médico da alma e médico do corpo, deu-nos, Ele que nos deu uma vida nova, pelo batismo, que nos dá os sacramentos da iniciação cristã, a confirmação e a Eucaristia, para crescermos nessa vida de Jesus Cristo. Nós podemos perdê-la pelo pecado e a seguir Jesus Cristo dá-nos o quê? A forma de recuperarmos essa vida que Jesus Cristo nos confere, que nos deu. E através de 2 sacramentos. Agora vou-vos falar de 2 sacramentos, um deles mais aprofundadamente e o outro de uma forma mais rápida, que é o sacramento da penitência, ou da confissão, ou da reconciliação, ou da conversão, também se diz, ou o sacramento do perdão, às vezes também se diz da alegria ou da paz. É um sacramento, portanto, o sacramento da confissão, e o outro sacramento é o da unção dos doentes, que antigamente se chamava a extrema unção. E porquê que existe o sacramento da confissão depois do batismo, diz aqui o ponto 297. E responde, porque a nova vida da graça, recebida no batismo, não suprimiu, não fez desaparecer a fragilidade da natureza humana, nem a inclinação para o pecado. Isto é, a concupiscência, que não palavrão. Concupiscência é a nossa queda para a asneira, para a mentira, para a deslealdade, para a preguiça, para a impureza. Todas as pessoas têm dentro do coração, por assim dizer, uma inclinação para a asneira. Pronto. Portanto, isso é consequência do pecado. Portanto, a vida que recebemos de Deus não suprime esta fragilidade na inclinação para o pecado. Então, Cristo instituiu este sacramento para a conversão dos batizados que, pelo pecado, dele se afastaram. Todos pecamos. Outra vez, também numa catequese, também uma criança eram outros irmãos, iam para fazer a primeira confissão, e o irmãozinho mais novo não tinha ainda idade para confessar e ficou irritadíssimo com o padre, porque o padre confessou o mais velho e não queria confessar o mais novo, não tinha idade. E ele diz ao padre, padre, mas eu também sei fazer pecados. Assim, nós todos sabemos fazer pecados, todas as pessoas sabem fazer pecados, infelizmente. Só Nossa Senhora era impecável, não fez, era a Imaculada Conceição. Todos sabemos, e desde pequeninos sabemos fazer pecados, infelizmente. E por isso Jesus Cristo instituiu este sacramento quando na tarde de Páscoa, como se lê nos Evangelhos estes dias, aparece aos apóstolos e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, àqueles a quem os retiverdes serão retidos. Ou seja, o sacramento da confissão é aquele poder que os padres têm, os bispos também, de em nome de Cristo, atar e desatar. Atar a Deus, unir-nos a Deus ou não unir a Deus. Porque um padre pode não perdoar um pecado, se não estiverem reunidas as condições para que aquela pessoa possa ser perdoada. Já explicarei. Há um aspecto, portanto, importante. Nós temos todos necessidade de conversão, de melhoria. E Jesus ajuda-nos nisto, está bem? E quais é que são os elementos essenciais do sacramento da confissão ou da reconciliação? Há duas coisas importantes para a confissão. Por um lado, há os atos, está no ponto 302, há os atos realizados pelo homem, por nós, da nossa parte. Por nós que nos convertemos pela ação do Espírito Santo. E por outro lado, há a absolvição do sacerdote, que em nome de Cristo concede o perdão e estabelece a modalidade de satisfação, ou seja, da penitência. Para uma confissão tem que haver um pecador, uma pessoa, um homem pecador, uma mulher pecadora, um padre pecador também, e um padre, um ministro da igreja, para perdoar os pecados. Agora vou fazer um inciso. Estamos num período muito complicado na igreja, inédito. Não há possibilidade para muitos confessar-se. Agora parece que há uns carros onde os padres se confessam dentro de carros. Eu também confesso, na igreja onde vou, também há essa possibilidade. Mas muitos de vocês não podem confessar-se. E, como sempre foi doutrina da igreja, sempre aconteceu, o Papa Francisco veio relembrar uma coisa que já era antiga. Vocês se sentirem que não estão em graça de Deus, parem 2 minutos, se fizeram uma ofensa a Deus mais grave, peçam perdão a Deus no vosso coração, façam um ato de contrição bem feito, fazendo o propósito de melhoria, e o propósito depois, quando tiverem a oportunidade de estar com um padre, têm que se acusar desses pecados, está bem? E assim estão na graça de Deus, estão unidos a Deus Nosso Senhor. Isso é um aspecto importante. Mas normalmente, se tirarmos os períodos de pandemia, que graças a Deus
esperemos que isto acabe quanto antes, para uma pessoa se confessar bem, o que é preciso? Quais são as condições para uma boa confissão? São, diz o ponto 303, um diligente exame de consciência, ou seja, temos que olhar para o nosso coração e pensar o que é que eu fiz desde a última confissão. O que é que Deus estava à espera que eu fizesse e como é que foi a minha correspondência ao projeto que Deus tinha para mim. E nós podemos pensar, eu menti, roubei, fui impuro, tratei mal os pais, fui desobediente, faltei à missa, deixei de rezar, fui preguiçoso de primeira, não sou capaz de perdoar aquela pessoa, etc. Temos que fazer um exame de consciência, pôr-nos diante de Deus, que é o santo dos santos, olhar para Deus e dizer o que é que Deus me pede. Exame de consciência. Depois, temos que estar contritos, ou seja, é o segundo aspecto da confissão, que é contrição ou arrependimento. Mesma coisa. Eu não posso chegar ao padre e dizer assim, Sr. Padre, olha, eu roubei 20 euros à minha mãe, mas já agora ponho aí mais 20 que eu amanhã vou roubar mais 20. Não há arrependimento, não há contrição possível. Não podemos, isso não pode ser. Está bem? Temos que estar arrependidos do que fizemos. Nós podemos pensar assim, mas é que eu não consigo arrepender o suficiente, que eu sei que amanhã se calhar vou cair outra vez. Eu vou dizer na confissão que fui preguiçoso hoje de manhã e fiquei 1 hora na cama. Como isto já aconteceu tantas vezes, é provável que eu amanhã fique outra vez na cama. Não interessa, mas isso já é válido, porque tu tens o desejo de melhorar. Pois a nossa fraqueza não conseguimos. Mas também se nos confessarmos, se nos lutarmos, havemos de melhorar também. Mas temos de ter essa contrição. Por amor a Deus, não é por medo a Deus, como é evidente. Depois, a contrição inclui, como é evidente, o propósito de não mais pecar. Por exemplo, se eu estou arrependido de ter faltado à missa ao domingo, devo estar realmente, se o arrependimento é sincero, no próximo domingo, como é evidente, eu vou pôr os meios para ir à missa ao domingo. Depois, devo fazer, a seguir, fiz exame de consciência, estou arrependido, e o que é que eu tenho que fazer? Aí vem a parte mais, se calhar, difícil, que é confessar. Tenho que dizer os pecados ao padre. Chatice. Isto é que é difícil, às vezes. Consiste na acusação dos pecados feita diante do sacerdote. Foi Jesus que quis assim? Não sei. Ele podia ter feito de outra maneira, mas foi ele que quis que fosse feito assim. Habitualmente num confessionário, pode também ser numa sala, mas muitas vezes é bom que seja no confessionário também, por vários motivos. Até para não inventarem acusações contra os padres, como aconteceu, como eu vos dizia na semana passada, aquele cardeal Pelo que foi falsamente acusado. E por isso o confessionário também é importante. Depois, porque às vezes há vergonhas. Nós, quando temos uma amizade demasiado boa com um padre, pode haver, não é? Mas isso pode levar que nós tenhamos vergonha de dizer, e temos que pedir ajuda a Jesus, vergonha para pecar, não para nos acusar dos pecados. E o padre nunca pensa mal, como é evidente. E se pensar, é problema do padre, isso é problema dele. O padre, São José Maria, às vezes dava o exemplo, que é como quando nós recebemos uma carta, agora há mais mails que cartas, não é? Mandam-se mais, mas se recebêssemos uma carta, o que importa é o que vai dentro do envelope, não é o envelope. Nós tiramos do envelope aquela carta de amor que recebemos do namorado ou da namorada. Essa sim gostamos. O envelope se calhar vai para o lixo. E na confissão é a mesma coisa. O que importa é o que lá vai dentro, os pecados. É o canal de que Deus serve, que é o padre, que é o sacerdote. O padre que vai para o lixo, não interessa para nada. Se ele fica a pensar mal de mim, problema do padre. Isso não tenham que ter pena do padre, está bem? E não pensa, habitualmente, o padre não é assim, está bem? Confissão. Uma vez eu lembro de uma pessoa que me dizia, não foi na cidade de Lisboa, porque o padre tem a obrigação grave, fica excomungado se disser alguma coisa referente à confissão. Não pode nunca referir-se à confissão. Mesmo, por exemplo, às vezes, uma vez uma pessoa me perguntou, olha, teve com aquele meu amigo que foi-se confessar assim, que eu não respondo. Ou posso dizer que tive. O António foi-se confessar assim, e eu disse, eu não respondo. Posso dizer que tive com ele, mas não posso dizer que confessei ou não. Isso é uma coisa, não tenho nada a dizer, está bem? Não posso ser isso. A confissão, portanto, tem que dizer. Mas dizia-me, estava a dizer uma pessoa que não foi em Lisboa sequer, nunca mais disse, Padre Miguel, sabe? O dia em que eu me converti, sabe quando é que eu me converti? Era uma pessoa de missa diária, quase, esta pessoa. Eu converti-me naquele dia em que fiz uma confissão de rapa ao tacho. O que é isso? Uma confissão em que eu fui sincera pela primeira vez. E eu achei piada, rapa ao tacho. Porque às vezes nós andamos para ali e não somos sinceros. Isso custa um bocadinho. A sinceridade é uma coisa importante para que Deus possa... É como ir ao médico, não é? Eu sou ao médico e tenho um problema, uma pneumonia, um Covid, e chego ao médico, olha, dá-me aqui a unha do pé. Não é ridículo, pois o médico não é bruxo, não adivinha, não é? E o padre é a mesma coisa. Se uma pessoa diz uma coisa, ele tem que acreditar. Pronto. Confissão. E depois outra coisa é a satisfação, ou seja, é preciso cumprir a penitência. Depois o padre diz, olha, então vais rezar 3 Ave Marias, uma Ave Maria, um Pai Nosso, ou rezas um terço.
Já agora à parte que ninguém me ouve. Há padres que complicam um bocado a penitência. Dizem, olha, a partir de agora vais a rezar isto todos os dias, ler isto. E vocês às vezes, se isso acontecer, podem dizer, ó, seu padre, não me arranja uma coisa mais fácil de fazer? Resolva lá esse assunto. Porque há padres que complicam umas penitências muito complicadas e depois as pessoas vêm-se confessar. Ou outros padres, como acontece, olha, não consegui cumprir a penitência, ele mandou-me ler um livro de Job da Bíblia. Não dá, é um livro muito grande, não percebo nada daquilo, não dá. O melhor é uma penitência fácil de cumprir. E faz logo, imediatamente. Portanto, se o padre complicar, diz, ó, padre, já agora dê uma coisa mais simples, mesmo que seja mais intensa, mas que resolva no mesmo. Em meia hora está resolvido o assunto, que eu não estou para estar aqui com um mês de penitência, que isso não dá. Digam isso ao padre, para ver se ele aprende penitências. Mas é, ele me perdoa. E, portanto, coisas rápidas, está bem? E que pecados é que eu tenho que dizer na confissão? Tenho que dizer todos os pecados graves, ainda não confessados, que recordamos depois de um bom exame de consciência desde a última confissão. Que recordamos. Se eu matei 3 pessoas, tenho que dizer que matei 3 pessoas. Não posso dizer que matei algumas pessoas. Bem, é bom não matar ninguém, aviso já, não é? Como é evidente, não é? Mas tem que dizer. Depois é preciso dar algumas circunstâncias. Não é preciso entrar em pormenores. Não é preciso. Mas, por exemplo, se uma pessoa, vou ser bruto agora, desculpem, mas se uma pessoa teve uma relação, pronto, de falta de castidade, não é? Com outra pessoa, deve dizer, não tem que dizer por nós, mas é diferente, por exemplo, que seja não está mal na mesma, como vocês sabem, as relações pré-matrimoniais não estão, já falarei disso mais à frente e explicarei. É diferente isso do adultério. É mais grave ainda o adultério. Uma pessoa que está casada, está comprometida, comete adultério. Tem que dar alguma coisa, tem que dar alguma ideia. Tem que dar alguma ideia do que se passou. Não tem que dizer quem é, nem deve dizer quem é a pessoa, como é evidente, mas tem que dar alguma coisa. Isto custa um bocadinho, às vezes custa. Mas o sacramento da confissão, não se esqueçam disto, é o sacramento da alegria e da paz. Vou-vos contar outra história. Com as histórias vou-me atrasando, mas olha, é a vida. Uma vez uma senhora uma senhora surda foi-se confessar, meteu-se no confessionário e começou a dizer os pecados. Começou a dizer os pecados e como o padre não ouvia, começou a dizer, não se ouvia nada do outro lado, não sabia nada, e ela diz os pecados, até começou a bater lá, viu que não estava nenhum padre dentro do confessionário, não estava lá ninguém. Saiu de lá às gargalhadas, a rir. Que tonta sou, eu dizer os meus pecados, não estava lá ninguém. Saiu da igreja, foi-se embora e voltou no dia seguinte. E quando entra na igreja, há uma rapariga novita, 18 anos, olha, dona não sei quando, eu queria lhe agradecer imenso. Agradecer o quê? Acabei de chegar a dizer, olha, eu vi a sair ontem, eu estava cheio de dúvidas se havia de me confessar ou não, mas eu vi a sair tão contente da confissão ontem, quando havia disse, eu vou-me confessar, e estou cá hoje para me confessar. Pronto, mais ou menos. É assim, é o sacramento da alegria. Eu estou convencido que, em algumas vezes, se metesse uma balança à porta do confessionário, as pessoas, era muito melhor que as dietas da NutriBalance, que estão sempre a dar na rádio. Porque as pessoas, às vezes, nós vamos à confissão, dizemos a coisa, e estamos ali levezinhos, é uma maravilha. E pronto, e o padre também fica todo contente quando tem essa, em nome de Deus, pode perdoar os pecados. Animo as pessoas a que se confessem com frequência. O Papa João Paulo II dizia que se confessava todas as semanas, e era muito mais santo do que nós. Eu também me confesso todas as semanas, ou procuro confessar todas as semanas. Mas pronto, por exemplo, uma vez por mês, pronto, ou cada vez que há um pecado grave, pronto, não deixam uma vez por ano, parece-me pouco. E mais, pecados veniais, não somos obrigados a dizê-los todos, mas é bom dizer às vezes uma mentira, uma preguiça, porque também nos ajuda, o sacramento da confissão ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a crescer, Depois há outro sacramento importante, que é o sacramento, vou acabar com este, é o sacramento da confissão, não posso ter mais nada, não tenho mais tema, mas o sacramento da confissão está muito associado à santidade. Porquê? Porque uma pessoa que não se confessa é uma pessoa que ganha calo na alma, por assim dizer, perde a sensibilidade. É como uma pessoa, coitada, que não toma banho. Uma pessoa que não toma banho, e infelizmente, coitadinhos, os sem-abrigo, às vezes cheiram mal, ao primeiro dia não cheiram mal, ao terceiro dia não cheiram mal, se calhar um mês sem tomar banho já estão a cheirar e não notam, porque habituaram-se àquele mau cheiro. E nossa alma é a mesma coisa. Se nós nos confessamos, por exemplo, 15 em 15 dias, a coisa está bem. E podemos se estamos um ano sem confessar, e isso às vezes acontece, as pessoas dizem assim, cá para fora, não tenho pecado, não me confesso, já não confesso há um ano, não tenho pecados. Não, o problema é que já perdeste a sensibilidade, já estás a cheirar mal, não notas. Por isso é que os
Os santos estão mais perto de Deus e têm esse desejo de estar perto de Deus. Os outros, que não se confessam, não têm sensibilidade. Isso acontece porque são orgulhosos, tratam mal a mulher, tratam mal o marido, são desobedientes aos pais, que veem coisas impróprias para ver e não ligam nenhuma. E não percebem que Jesus está ali a morrer por eles na cruz e não ligam nenhuma, acham que não tem mal nenhum. E tem mal. E uma pessoa santa faz uma pequena mentira, ou foi preguiçosa, ou não rezou naquele dia, e imediatamente na sua alma, não é porque seja escrupulosa, acha que ofendeu um pouco a Deus Nosso Senhor e quer receber a ajuda. Pronto. Depois há outro sacramento, acabei o sacramento da confissão, e vamos agora para o sacramento da ordem. Da unção dos doentes. O sacramento da unção dos doentes é aquela ajuda que Deus dá ao homem em sofrimento, ou na velhice, por exemplo. É este mistério que nós não podemos entender bem, o mistério do pecado, da doença, do sofrimento, é um mistério, e agora há muita gente nos hospitais também, coitadinhos, nos hospitais, e é uma forma de Jesus estar perto da pessoa que sofre. O sofrimento é um mistério. Dizia um autor famoso, não me lembro agora, dizia, o sofrimento é como que um alto-falante através do qual Deus fala a um mundo de surdos. Acho que era C.S. Lewis que dizia isto. É verdade, porque o sofrimento põe-nos diante da nossa indigência, põe a nu a nossa fragilidade. É o que acontece agora nesta crise também da pandemia. Diz, afinal de contas não valemos assim tanto. E o sofrimento é isso, põe-nos diante da nossa condição de pequeninas coisas, pequeninas criaturas. Mas Jesus Cristo também, por assim dizer, não deixa o sofrimento inabitado. Jesus Cristo já entrou nesse sofrimento, porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Já venceu o pecado, já venceu a morte, o sofrimento, e dá um sentido novo ao sofrimento, ao qual nós nos podemos também unir. E através da Igreja, no livro, na epístola, bem, são 8h22, eu vou acabar às 8h27, está bem? Daqui a 5 minutos, no máximo. Mas isto não dá para ir mais depressa, não posso acabar. Eu queria acabar os sacramentos todos, mas já me atrasei outra vez, depois na próxima retomamos, faltam 2 sacramentos. Vou acabar agora. Na carta de São Tiago, diz, que é o apóstolo São Tiago, está no Novo Testamento, diz: quem está doente, chama a si os presbíteros da Igreja e rezem por ele, depois de o terem ungido com óleo no nome do Senhor. É este que marca a instituição do sacramento da unção dos doentes. Quem está doente chama o presbítero. O presbítero o que é? É o padre. Para quê? Para que, em nome da Igreja, unja com o óleo. Põe o óleo como no crisma, ou como no sacramento, também no batismo, se usa o óleo. É uma consagração especial, é uma ajuda, é uma presença de Deus no mistério da doença. E é muito bonito isto. Eu, como padre, já tive a oportunidade de fazê-lo algumas vezes. É uma pena, já agora aproveito para vos dizer, que muitos católicos até têm medo de chamar o padre. Quando uma pessoa está a morrer ou está doente, ninguém quer chamar. Não, se vem o padre é como se vem o abutre. Vem o padre e morre a seguir. Não é bem assim. Mas as pessoas têm medo, fogem do padre, têm medo. E só chamam o padre, muitas vezes até, quando o doente já está inconsciente. Aconteceu uma história gira há 2 anos, vou-vos contar. Eu já era ao fim, já tinha celebrado isso às 7h15 da tarde, já era um pai de 8, e estava atrasado, estava a chover, e há um rapaz que foi ter comigo ao oratório de São José Maria. Seu padre, pode ir ao hospital visitar a minha tia, que está muito mal, está com um cancro. Então, se está mal, mas está mal há quanto tempo? Está lá entrada há 1 mês. Então, vou amanhã. Não, mas está a morrer. Está muito mal. Então, mas porquê não chamaste mais cedo? E, não sei quando, tivemos medo, e depois... E disse, então pronto, eu chego lá, falo com ela e depois a ver se consegue conversar. Pronto, eu acabei por ir. O padre tem que estar sempre disponível, embora não me desse jeito nenhum naquele dia. Tinha que ir ao Hospital da Luz. E ele, quando disse, então depois eu falo com ela, confesso, e ele disse assim, não, que ela já está inconsciente. E eu ia dizer, olha, desculpa lá, isso não está certo. Tu deves chamar as pessoas quando ela está consciente para falar. Mas depois disse-lhe uma coisa, parecia, pois deve ser de Nosso Senhor que me ajudou. Não te preocupes, que ela vai acordar. Eu vou falar com ela. E fui, eu disse, deve ter sido inspirado pelo Espírito Santo. Foi há 2 anos que isto aconteceu. Fui ao hospital, cheguei ao Hospital Luz, cheguei, vi a família toda pesarosa, com medo, estava a senhora, coitada, já muito a morrer, estava inconsciente, pelos vistos há várias horas, ou há 3 dias, já não me recordo bem, e eu cheguei lá, toquei-lhe, dona não sei quantos, como está? E acordou, confessou-se, dei-lhe a unção dos doentes e morreu passado 3 horas.
Pronto, mas isto não acontece sempre assim, é? Nem toda a gente foi Deus nosso deu uma graça naquele momento, não acontece, é melhor chamar antes, porque muitas vezes é um conforto muito bonito, as pessoas às vezes quando estão a morrer estão cheias de medo também, porque há um combate ali, por assim dizer, o demónio, às vezes como que se quer apoderar daquela alma, Deus não deixa se a pessoa for fiel, e por isso é bom rezar a Ave Maria, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte, amém, mas chamem o Padre, não deixem de chamar. E não é preciso chamar na última. Temos que nos habituar a estar perto de Deus Nosso Senhor. Se tiverem algum problema, chamem-me a mim, que eu vou onde for preciso, está bem? Chamem que eu vou. Um padre médico. Para cá, eu vou-vos contar outra história. Já não devia contar. Mas isto é a vantagem de ser médico. Eu lembrei-me porque aqui no domingo de Páscoa recebi aqui em casa 2 bolos enormes, ótimos, um tocinho do céu espetacular. Daqueles de... Então quem é que me deu este tocinho do céu? Foi uma senhora que eu fui visitar há 3 anos. Pediram para eu dar a unção dos doentes, que ela estava a morrer muito mal. Eu fui lá à casa dela, fui visitar uma senhora farmacêutica, bem evoluída, e fui vê-la. Olha, mas desculpa, mas porquê? E vi a deixar-se morrer, abandonar. Mas o que é que tem? Qual é o seu problema de saúde? Isto. Não, então vai, eu vou-lhe dar a unção dos doentes, dou-lhe a comunhão, confessa, mas olha, eu também sou médico, assim não está para morrer, vá ao médico. Tem que ir, isto não é para morrer, isto tem cura, vai este médico, se não se importa. Ela foi. A comunhão está ótima da saúde, dá conta disso. No Natal e na Páscoa tem de ser um bolinho ótimo. Pronto. Mas pronto, também é bom, portanto, se quiserem chamar um padre médico, pode ser que eu faça destes milagres. Não sei, está obrigado, estou disparado, já estou. Mas pronto. O sacramento da unção dos doentes é muito importante. O sacramento da unção é muito bonito estar perto dos doentes nessa altura. E quais são os efeitos deste sacramento? Ele confere uma graça especial que une mais intimamente o doente à paixão de Cristo, para o seu bem e de toda a Igreja, dando-lhe conforto, paz, coragem e também o perdão dos pecados. É muito bom perdoar os pecados. Nós, às vezes, perdemos a paz quando temos pecados. Se o padre pode ir lá perdoar os pecados, com que paz as pessoas morrem na graça de Deus. Este sacramento consente, por vezes, até se for a vontade de Deus, também a recuperação da saúde física. Em todo o caso, esta unção prepara o doente para a passagem para a casa do Pai. Portanto, vale a pena o sacramento da unção dos doentes. Também que é muito bonito, é um sacramento muito bonito. Eu gosto muito quando me chamam, embora seja sempre penoso, difícil, mas é um sacramento muito que vale a pena não ter medo de chamar o padre, que o padre não é nenhum abutre. E pronto, eu acho que tem que ser pontual. Não fui, eu tinha dito que eram aulas de 50 minutos, já começa a resvalar para 1 hora. É uma vergonha. Gracinha, não começa a recriminar, que eu hoje vou-me confessar. E pronto, mas é para o vosso bem. E o que é que eu ia dizer mais? Mais nada? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, eu tenho uma dúvida. Estou disposto a que façam... espera, para fazerem pergunta tem que tirar o microfone. Pronto, já tirei. Podes fazer a pergunta, se quiseres. Pronto, em relação à confissão, quando estava a dizer, eu não sei, alguma vez ouvi isto, era se não é de algum modo considerado falta de humildade ser um confessionário fechado em vez de ser aberto ou diretamente com o sacerdote. Pronto, é isso. Não é falta de humildade ou de... Da parte de quem? Do penitente ou do padre? Sim, da parte do penitente. Não, porque o penitente, Jesus Cristo quis que o sacramento da confissão existisse através de um padre, é verdade. Mas o penitente, ou seja, o pecador, tem direito ao sigilo. Não tem a obrigação de se dar a conhecer. E por isso é que eu, por exemplo, eu confesso muitas vezes num confessionário, habitualmente, eu quase sempre confesso num confessionário, e tenho essa experiência de pessoas que não foram capazes de confessar porque vão à igreja e o padre recebe na sala de visitas, não é? E essa pessoa tem vergonha de ser certos pecados. E se for um confessionário, não tem de dizer o nome, não tem que mostrar a cara sequer. E o padre tem que perdoar, não tem nada a perguntar. Sim, não, é válido, não é? Tanto que no oratório os confessionários são todos fechados. Não só é válido, como está indicado pela igreja, até que seja assim. Está mas bem? não é falta de... Ou seja, era mais humilde, era um ato mais humilde se fosse... Não. Okay. É o que importa, estar ali diante de Deus, isso é o mais importante. Só que o que acontece muitas vezes no sacramento da confissão, quem tiver que ir embora, vai embora. Depois reza uma Ave Maria, não se esqueça, mas eu também não vou alongar mais. O que acontece é que, muitas vezes, quando as pessoas vão confessar a um padre que já conhecem, não tem nenhum problema em dar-se a conhecer, porque naquela confissão também querem receber um conselho. É como uma confissão com direção espiritual, vai estar tudo um bocado misturado, não é? Não tem problema nenhum, porque o padre vão-se dando a conhecer também, mas não é obrigatório dar-se a conhecer também. Não é? Nem o padre tem. Está bem? Tem outras vantagens, por exemplo, atualmente está recomendado, embora muitos padres não vivam isto, que os padres confessem sempre as crianças e as mulheres,
em confessionários. Porque até, olha, pelos escândalos que aconteceram, não é? Infelizmente, não é? E assim, e também, isso é aconselhado na igreja. Muitas vezes não se vive isso. E há outras vezes não é possível e não dá, e se for, por exemplo, ao ar livre, onde toda a gente está a ver, agora não faz muito sentido, por exemplo, não faz, porque leva as pessoas a julgarem mal, que esteja, e eu digo-vos isso porque isso às vezes não acontece, e eu sugiro que não aconteça isso, que estejam um sacerdote e uma senhora ou uma rapariga numa sala a confessar-se, na sala fechada, sem janelas, sem nada. Não está certo. Porquê? Porque mesmo as outras pessoas podem pensar mal, está bem? Ou uma criança, por exemplo, as pessoas já pensam tudo mal. Mas, pronto, isto é importante porque se não acontecesse nada, agora já infelizmente já aconteceu muita coisa, e a questão da pedofilia e disso tudo, também se tivesse vivido bem, não tinham acontecido este tipo de coisas, está bem? E por isso a igreja recomenda. É muito bonito. E pronto, e mais alguma coisa? Ave Maria. Uma dúvida sobre a comunhão. Eu queria também perguntar uma coisa melhor sobre a comunhão, era sobre a... Um minuto. Vamos acabar. Diz. Desculpe, era só para perguntar, relativamente ao ponto 312, que fala sobre o que são as indulgências, e eu tenho alguma dificuldade em perceber as indulgências e não consegui perceber bem o ponto 312. Desculpa, eu não falei desse ponto, porque não dá para falar de tudo, mas é assim, quando nós pecamos, nós cometemos uma ofensa a Deus. Naquela pessoa, mesmo que eu trato mal a minha mãe, estou a ofender a minha mãe, no fundo a minha mãe é a imagem e semelhança de Deus também, Deus é ofendido, por assim dizer. Isto é linguagem humana para explicar mistérios. Por exemplo, se eu te roubar 50 euros, tu podes perdoar-me, não é? Pá, Miguel, estás à vontade, pronto, deu-lhe um momento de fraqueza, roubou-me 50, eu peço perdão, está bem, pronto, está a perdoar. Mas depois diz-me assim, olha, mas passo para cá os 50 euros, não é? Tu perdoas, mas queres que eu restitua, não é? Com o pecado mais ou menos acontece a mesma coisa, que é, nós ofendemos a Deus, Deus perdoa, mas nós temos que purificar essa ofensa. E como é que nós purificamos? Para quê? Para sermos santos, para chegar ao céu. Nós purificamos a nossa vida, os nossos pecados, com as nossas boas ações. Graças a Deus também as fazemos, com os atos de generosidade, com a nossa oração. O que acontece é que, o que é que a igreja faz? A igreja tem como a capacidade de administrar o tesouro de Deus, que Deus nos deu. É um tesouro da graça, o tesouro da redenção, da salvação. Então, as indulgências, o que é? É quando eu faço, por exemplo, quando se reza o terço em família, a igreja, quando se reza o terço, a igreja concede uma indulgência plenária. O que é que isto quer dizer? Eu confessei-me, comunguei nessa semana, confessei-me nesses dias, rezei pelo Papa, rezei um credo, e a igreja, toda a paga, por assim dizer, que eu tinha que fazer para aqueles pecados que eu fiz, fica limpa. Por isso é um espetáculo, uma indulgência plenária, total, e depois, ou parcial. Perceberam ou não a ideia? Mais ou menos? Desculpe, basta, por exemplo, rezar uma vez o terço? É impressionante. Agora, há um problema que é assim, nós não sabemos, nós temos que ter uma aversão total ao pecado venial, diz a igreja. E nós às vezes temos uma certa amizade com o pecado, ou seja, temos uma atração pela asneira, pelo pecado. Nós às vezes, nós queremos amar a Deus, mas não dispensamos aquela preguiça, aquela companhia que não nos faz bem, e isso é que às vezes nós não conseguimos purificar totalmente. Mas certamente que as nossas boas ações, por exemplo, a bênção Urbi et Orbi que o Papa concedeu no domingo de Páscoa, mesmo pela televisão ou pela internet, ou aquela que deu no dia 27 da Praça São Pedro, a bênção é associada a uma indulgência plenária. Ou seja, toda a paga dos pecados que temos, os pecados que nós foram perdoados na confissão e que trazem atrás de si também por assim dizer, temos que compensar essa ofensa a Deus, tudo isso fica anulado. Por isso, isto é muito fácil ser santo, é muito fácil ser bom cristão, é muito fácil ir para o céu e é muito alegre, por isso é que nós temos que estar sempre alegres. E não se percebe quando às vezes os cristãos e os jovens não querem ser alegres e andam para aí nas coisas dos pecados. É fácil ser bom. Basta rezar um bocadinho, está bem?